estão na região de Gaza, mas existem pelo menos 200 caminhões, inclusive parados nessa região, na fronteira com o Egito. E nesse momento de cessar-fogo, que o Brasil negocia seria exatamente retirar, já que é um pequeno número de brasileiros, são apenas 30 brasileiros que estão lá. Devido a esse número pequeno, seria possível, nesse momento, então, os brasileiros passarem em segurança, que é a grande preocupação. Porque a gente está vendo imagens do sul de Gaza completamente bombardeada, não há mais uma garantia de segurança nem para os brasileiros, nem para os demais palestinos que foram enviados para essa região, porque eles foram, o norte de Gaza foi esvaziado, disseram que eles teriam que ir para o sul, só que, segundo a ONU, não tem mais segurança nenhuma aí. Inclusive, hoje pela manhã teve vários bombardeios lá em Khan Younis, bem próximo a onde os brasileiros estão. Um dos brasileiros faz parte desse grupo que está naquela casa que foi alugada pelo Itamaraty, narrou e mostrou um vídeo em que ele diz que houve um bombardeio bem próximo. A gente vê também que as crianças continuam a não serem poupadas, né? A gente vê aí imagens de uma criança sendo retirada dos escombros. Segundo a ONU também, agora de manhã, são pelo menos 600 crianças que estão em situações assim. Então, os números são, de fato, muito preocupantes e têm preocupado a diplomacia brasileira. Agora pela manhã, o presidente Lula voltou a conversar com o embaixador Mauro Vieira, que está em Nova York. Ontem eu informei aqui que o Brasil iria enviar uma segunda aeronave para ficar de prontidão, uma aeronave com um número um pouco maior de passageiros, previsão de 80 passageiros, e são 2 aviões, portanto, esperando, na expectativa para trazer esses brasileiros que estão nessa região cada vez mais perigosa. Segundo os dados da Organização das Nações Unidas, atualizados agora há pouco, eu não sei se o Socorro já repassou esses dados, mas como eles foram passados bem agora há pouco mesmo, somente nessa região são quase 3.500 mortos e metade disso é de crianças, além de 14 funcionários da ONU que também foram mortos e 19 unidades hospitalares que foram bombardeadas, tudo isso onde os brasileiros estão. Então, há um motivo grande de preocupação. Ontem eu também falei que o Brasil tinha uma possibilidade de apresentar novamente uma outra resolução. Por quê? Porque como a maioria dos países concordou com o Brasil, foram 12 países. Rússia e Reino Unido se abstiveram e apenas os Estados Unidos rejeitaram. Há uma pressão mundial para que a ONU, para que o Conselho da ONU possa, de fato, fazer algo. E aí também, nesse momento, o Brasil entraria com uma outra resolução um pouco mais ampla, que pudesse ser aprovada por todos e que pudesse tirar não só os brasileiros, mas as demais pessoas que estão reféns lá em Gaza. Uma última informação também é que o Brasil já decidiu mesmo trazer cidadãos de outros países, e uma segunda aeronave que tem capacidade para 80 passageiros seria também utilizada para trazer argentinos, bolivianos e paraguaios por enquanto. O que se quer lá na ONU é ver um jeito de contornar o veto, né, americano. Vamos à manchete da Cíntia Ari, por favor, sobre CPI. Triste. Parlamentares mulheres da CPI são alvo de ameaças de morte, agressão e misoginia. Vamos lá, Cíntia. Ontem nós mostramos aqui a votação do relatório da senadora Elisiane Gama, relatora dessa comissão parlamentar mista de inquérito que investigou os atos golpistas de 8 de janeiro. E quando essa votação estava acontecendo, é bom lembrar que o relatório foi aprovado por 20 votos a 11, já foi inclusive encaminhado para a Procuradoria-Geral da República, que tem um mês agora para decidir se vai ou não indiciar os 61 indiciados pela relatora. Eu comentei que durante a votação de ontem, muitos parlamentares estavam fazendo referência aos ataques sofridos pela relatora ao longo dos últimos 5 meses.
E nos depoimentos de todos esses parlamentares, um desses em especial, que é o deputado federal Abílio Brunini, do PL do Rio de Janeiro, ele inclusive já tinha sido uma vez expulso da sessão pelo presidente Arthur Maia, é esse que aparece no vídeo. Ele decidiu, então, fazer uma espécie de um resumo, né, fechar com chave de ouro todos os comentários misóginos que foram direcionados ao longo de toda essa comissão para a Elisiane Gama e para outras mulheres também. Laura Carneiro também sofreu, a Jandira Fegali também sofreu. E aí, nesse vídeo, o Brunini, esse parlamentar do Partido Liberal, do ex-presidente Jair Bolsonaro, disse que, dentre outras coisas, que ele insinuou que tanto a relatora quanto Jandira Fegali eram apaixonadas pelo ex-presidente e que, por isso, estariam instigando o indiciamento dele. Ele citou até o número de vezes que a Elisiane mencionou a palavra do ex-presidente, até porque ele é considerado o autor intelectual daqueles atos. Então, foi mencionado e todos os documentos levavam a ele. Mas ele citou isso e disse exatamente isso, que tanto a Elisiane quanto Jandira nutriam essa paixonite pelo ex-presidente, que por isso o perseguiam, algo desse gênero que é muito utilizado para quando as mulheres têm algum tipo de voz e se quer questionar o que elas falam. Essa falácia é muito utilizada, é muito comum entre os homens fazerem isso. Da gravidade, Cíntia, das ameaças de morte à relatora Elisiane Gama, né? Que manifestou isso no encerramento da leitura do relatório, né? Isso, ela pediu inclusive proteção da Polícia Federal. Ela e a família dela vem sofrendo ameaças de morte. No Banco de Sapateiro ontem a gente relatou, né? Relatava ali a milícia digital que trabalhava quando estavam acontecendo as sessões, e muitas dessas ameaças vieram através daquele chat que era a transmissão ao vivo da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito. Lá era um show de horrores direcionado a Elisiane Gama. Até o senador Flávio Bolsonaro, quando foi se referir a ela, naquela entrevista também de ontem, ele disse que que o relatório tinha sido escrito pelo senador Flávio Dino e não pela Elisiane. Esse tipo de comentário é o mínimo que existia naquelas transmissões ao vivo da sessão e nos e-mails que são encaminhados para a senadora com muitas ameaças a ela e aos familiares. Vamos lá, vamos abrir para as análises e comentários de vocês. Quero só antes dizer, não tenho nenhuma esperança de que prospere nada contra senadores e deputados pelo corporativismo que existe na Câmara, mas que a mim, claramente, o deputado que fala o que esse rapaz falou, não gosto nem de repetir o nome dele, é quebra de decoro, a forma como ele se dirige às parlamentares. E acho também, eu tenho certeza, que essas ameaças de morte à senadora, elas não devem ser levadas como coisas laterais, não. Deve ser enfrentado seriamente, investigadas pela Polícia Federal e o Senado tem que ir até o final para descobrir quem está fazendo, porque, repito, do virtual para o real, a linha é muito tênue. Acontece sim. A gente não pode subestimar esse tipo de ação virtual achando que só está na cabeça. O que está na cabeça se transforma em ação. As palavras, ideia, palavra, ação. A sequência é essa. Quero começar com você, Apoliana. Amadeu, primeiro dá aquela velha vontade de dar uma revirada no olho, porque
com toda essa masculinidade frágil que sempre fala em paixonite, e fica reforçando que o homem é másculo e não sei o quê, e coloca logo a mulher em uma situação de paixonite. Gente, que coisa mais ridícula, que coisa mais infantil, coisa... É o machismo puro que a gente vê. A mulher não pode se posicionar, a mulher não pode ter um lugar de destaque. E isso acontece pura e simplesmente porque são mulheres. Se fossem homens colocados no mesmo lugar, se o relator fosse um homem, esse tipo de coisa não estaria acontecendo. Se estivessem ali 2 homens no lugar das 2 senadoras, o tratamento seria completamente diferente, não seria com esses termos. Eu não estou dizendo que o deputado talvez não pudesse questionar o relatório, mas não seria nesses termos baixos, chulos, e que mostra muito bem, como o Amadeu disse, né, como é que a cabeça dessa turma pensa. Por favor, Marta. E, Amadeu, além disso tudo, eles também têm aí uma dor de cotovelo, né? Um chororô, porque a narrativa que eles tentaram colocar para essa história toda, dentro ali da CPI, a história do autogolpe, a história bizarra do autogolpe, não colou, não foi para frente. O trabalho que a senadora Elisiane Gama fez foi um trabalho exemplar, um relatório ali de mais de 1000 páginas que detalhava, que acusava, que colocava os nomes ali de cada um dos que estiveram envolvidos, entre eles um ex-presidente da República que eles tanto defendem, que foi, claro, um dos mentores intelectuais do 8 de janeiro, da tentativa de golpe. Então, além desse machismo, além dessa misoginia e desse crime que está ali imputado nas ações dos parlamentares, também tem um chororô por conta de que o projeto deles não foi para frente, e eu acho que também, nem com isso tudo que eles fizerem, nem com essa gritaria toda que eles colocarem, causarem aí nas redes sociais, que é o lugar deles, o covil deles, não vai para frente. Essa história não vai para frente, não vai colar. Isso aí está sendo colocado como um plano ali para tentar mudar a real atenção do que importa no momento. França? Amadeu, além do machismo, da misoginia, que são bem claros nas falas do deputado, que eu também prefiro nem citar o nome, esse é o mesmo deputado que tumultuou diversas sessões na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito. É o mesmo parlamentar que foi acusado de cometer transfobia, que é um crime, contra a deputada federal Érica Hilton, e infelizmente nada acontece. E só piora, porque esses deputados do nível do vídeo, eles se sentem respaldados para cometer atrocidades, para falar barbaridades no Congresso Nacional, porque eles sentem que não serão punidos, que não serão responsabilizados. E, infelizmente, é isso que acontece. E, para mim, também é o método de parlamentares desse tipo, para tentarem ganhar alguma notoriedade, porque no discurso eles não conseguem. Nós observamos bem a diferença do Bruninho para a Jandira Fegali na sequência ao respondê-lo. Ela, sim, se comporta como uma deputada, se comporta como uma parlamentar, e não como um moleque, como é o caso dele. E Ari? Amadeu, a extrema-direita sendo extrema-direita, tentando desqualificar as mulheres através de imputar a elas uma atração física por um homem pelo qual elas sentem repulsa, acredito eu, né? Pelos fatos históricos que a gente tem narrado aqui, pelos espectros políticos delas e do ex-presidente Jair Bolsonaro. Agora, eu concordo com você quando você diz que nada prático vai ser feito para punir essa manifestação do Brunini e de outros parlamentares de extrema-direita no âmbito, né, da quebra de decoro, do Conselho de Ética. Acredito eu que sim. Agora, Amadeu, o presidente da Câmara dos Deputados, o Arthur Lira, pelo menos publicamente, tem o dever de se manifestar e recriminar essa postura. Lá no começo, a gente noticiou aqui, ele disse o seguinte: comportem-se, parlamentares da extrema-direita, porque eu não tolerarei esse tipo de conduta.
mas foi para inglês ouvir. Porque desde então, esse tipo de postura, de ação, inclusive física mesmo, de desrespeito e de agressão às mulheres e a outros parlamentares, elas vêm se repetindo e o Arthur Lira agora faz ouvidos moucos. Então, eu cobro isso, né? Acho que a gente precisa cobrar do presidente. Ele não detém tanto poder sobre a maioria dos deputados, deveria chamar na grande. Cíntia. Como a Poliana falou, isso é uma prática, né? A Poliana, eles têm um dicionário, né? Foi o que eu comentei mais cedo lá com o Ari. Eles têm um dicionário, então as mulheres são chamadas, quando eles não conseguem que elas se calem, que é muito comum também, eles chamam as mulheres de vagabunda, de prostituta, mal amadas. É um dicionário. E a paixonite é também um dicionário. Isso não acontece só aí na CPMI, não. Aí em Teresina mesmo, isso acontece. Quem nunca, né, Apoliana?